Pesquisa a ser mostrada a seguir foi realizada com estudantes do curso de Medicina Veterinária da Universidade Federal da Bahia, UFBA, com o objetivo de recolher dados que indicassem a área dentro do curso que eles pretendiam seguir. De todos os estudantes do curso de Medicina Veterinária da UFBA, foram selecionados uma amostra com 50 estudantes para a coleta de dados. Desses 50 estudantes, 16 eram do sexo masculino e 34 do sexo feminino. Primeira pergunta: o que te levou a fazer o curso de Medicina Veterinária? Vontade própria, por gostar de animais, histórico familiar, faixa salarial, outro? Bem, o que temos aqui? Vejamos. 50% dos homens responderam ter vontade própria, já 41,18% das mulheres responderam o gosto por animais. Isso mostra que as características de um estudante do curso de Medicina Veterinária é a vontade de conhecer a área e o gosto por animais. Segunda pergunta: qual a área dentro da medicina veterinária que você deseja seguir? Clínica de grandes e pequenos animais? Inspeção de alimentos? Melhoramento genético? Cirurgia? Outros? Vejamos no gráfico. 28% dos entrevistados, incluindo homens e mulheres, escolheram a clínica de grandes e pequenos animais. Isso mostra o grande interesse por eles nessa grande área. Terceira pergunta: qual a área que você não seguiria? Clínica cirúrgica de animais de pequeno e grande porte? Indústria de produtos para animais? Manejo e conservação da espécie? Tecnologia de produção animal? Outros? Analisando o gráfico, observamos que mais de 15% dos homens não desejam a indústria de produtos de animais e mais de 20%, quase 25% das mulheres também não desejariam seguir a área de indústria de produtos animais. Só que mais de 35%, aproximadamente 45, 40%, incluindo homens e mulheres, não desejariam seguir outros tipos de áreas, como por exemplo, a fiscalização em grandes centros urbanos que vendem produtos de origem animal. Quarta pergunta para você: como a sociedade vê o cuidado animal? Como cuidado básico e necessário? Básico, mas não necessário? Ou desnecessário? Analisando o gráfico, podemos observar que 68% dos entrevistados, incluindo homens e mulheres, responderam básico, mas não necessário. Ou seja, eles veem o cuidado básico como algo que deve existir, mas não necessário no sentido de prioridade. Ou seja, a população hoje não está se importando com a saúde, o cuidado dos animais. Quinta pergunta: o que você almeja como um médico veterinário? Reconhecimento a nível nacional? Ter um bom salário? Ser pesquisador? Ou um trabalho comumente? Vejamos o gráfico. O gráfico mostra que 56% dos entrevistados optaram pelo reconhecimento a nível nacional. Isto mostra que os entrevistados estão cada vez mais preocupados em ser um médico conceituado e que a profissão seja mais reconhecida. Sexta pergunta: qual você considera a principal contribuição do curso? Formação profissional e humana? Formação profissional e técnica ou outra? Vejamos o gráfico. 54% dos entrevistados responderam a formação profissional e humana. Já 38% dos entrevistados escolheram a formação profissional e técnica. E 4% dos entrevistados
responderam mais de uma opção, ou seja, a formação profissional e humana e a formação profissional e técnica. E outros 4% responderam outras. Sétima pergunta. O que você considera essencial em um futuro médico veterinário? Responsabilidade social? Cuidado do bem-estar social associado ao animal? Saúde pública ou outros? Observando o gráfico, podemos ver que 50% das mulheres e 47% dos homens responderam o cuidado do bem-estar social associado ao animal. Oitava pergunta. Você está ou esteve envolvido em algum projeto de pesquisa? Sim, não, mas tenho interesse. Observando o gráfico, podemos ver que 50% dos entrevistados, incluindo homens e mulheres, está envolvido em algum projeto acadêmico, ou seja, eles estão cada vez mais preocupados em ingressar no mundo acadêmico, se conceituando, tornando o seu conhecimento mais embasado. Nona pergunta. Dos eventos, congressos, jornadas, seminário, etc., de que você participou ou participa, a maior parte foi promovida pela UFBA? Sim, não. Analisando o gráfico, podemos ver que 54% das mulheres estão envolvidas em projetos, congressos, jornadas e seminários promovidos pela UFBA. Atenção pessoal, nós homens aí temos que nos interessar mais em estar aderido, entrelaçado nesses congressos, jornadas, seminários, cada vez mais. Vai ali uma dica aí, hein? E por fim, a 10ª pergunta. Seu curso apoia a participação dos estudantes em eventos de caráter científico, como congressos, encontros, seminários, etc.? Sim, não, às vezes. Olhemos no gráfico. 81% dos entrevistados, incluindo homens e mulheres, responderam sim, e apenas 19% responderam às vezes. Isso mostra que também a faculdade está cada vez mais em possibilitar novos conhecimentos aos seus estudantes no mundo acadêmico. Só cabe a nós nos inserirmos a esses meios de conhecimento, porque são eles que irão dar um suporte a mais para a nossa formação acadêmica. É a especialidade médica que trata de pacientes, atuando principalmente em ambiente hospitalar. Inclui o estudo das doenças dos animais domésticos não cirúrgicas, sendo a especialidade médica a partir da qual se diferenciaram todas as outras, como por exemplo, cardiologia e oftalmologia. O que distingue essencialmente o clínico é a sua formação, que o capacita a investigar as doenças pela anamnese e exame físico do paciente, a formular hipóteses, utilizando com discernimento os exames complementares indicados para confirmar ou esclarecer o diagnóstico, a interpretar criticamente os resultados, conduzindo o tratamento com clara evidência, prescrevendo e acompanhando o curso da enfermidade, e, finalmente, a reconhecer prontamente os casos que necessitam tratamento cirúrgico ou especializado, encaminhando-os ao cirurgião ou especialista mais indicado. Summer has come and passed. The innocent can never last. Wake me up when September ends. Like my father's come to pass, 7 years has gone.
runs out fast. Wake me up when September ends. Here comes the rain again, falling from the stars, drenched in my pain again, becoming who we are. As my memory rests, but never forgets what I lost. Wake me up.